primeiramente a gente queria ver se tem alguma objeção aí do plenário aí. Fazer igual na Câmara, né? No silêncio, passou aprovado, né? E a outra questão é que a gente queria homenagear a Damares aqui, né? Porque ela disse que meninos é de azul e meninos então, é de rosa. aqui do Sindicato dos Metroviários de São Paulo começa o encontro dos servidores públicos do setor público, que envolve tanto os sindicatos de servidores públicos federais, estaduais e municipais. Nós vamos acompanhar aqui os painéis que vão ocorrer aqui agora, de manhã, e depois devemos voltar no final da tarde aqui para fazer um balanço do encontro, tá? E vocês vão acompanhar aqui os painéis com vários especialistas discutindo desde a reforma da Previdência até os ataques aos sindicatos trabalhadores e também ao serviço público e aos trabalhadores do serviço público. São uma série de organizações, Sintrajude, o Sindicato das Federais, o Sinacef, que pega as escolas técnicas e técnicas federais, e estão uma série, e é importante essa mobilização porque virão muitos ataques aos servidores públicos, a começar pela reforma da Previdência, e a gente vai poder acompanhar aqui o debate que está começando em todo o Brasil. E ajude a construir esse fórum. Bom dia aí, gente, compartilha a live, espalha aí, porque a imprensa alternativa só depende da gente mesmo, que estamos aqui para cobrir o que a grande mídia não vai falar, né? De acordos consensuados, né, entre os demais setores, que é uma maneira que nosso modo de ver nesse momento exige essa forma de organização. A outra questão é que marco que ocorre esse encontro, né? Qual o objetivo que ele tem? É um objetivo bem explícito, é aqui organizar o batalhão, organizar os combatentes, trabalhadores e trabalhadoras, para enfrentar todas as medidas que esse governo Bolsonaro, em benefício do grande capital, vai tacar sobre os trabalhadores. Evidentemente que hoje a própria discussão que nós vamos fazer, a reforma da Previdência, ela está aí nas portas, né? É o grande desafio, mas também é um conjunto de medidas, um conjunto de ataques que atinge a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. O outro esforço também, além da unidade entre servidores, entre trabalhadores do serviço público, dos serviços públicos, também coloca-se uma necessidade da unidade e a unificação com o conjunto da classe trabalhadora. Então nós queríamos também demarcar que a realização desse encontro se parte das necessidades específicas ou das especificidades que nós temos. Hoje já anunciou 55 anos para a aposentadoria especial para os policiais, e nós não sabemos ainda tudo que está no pacote de maldades do Bolsonaro, mas é muito provável que mexa na aposentadoria especial dos professores. Uma outra demarcação. Em relação à estrutura do encontro, o que nós pensamos, né? Nós tínhamos um desafio, que assim, nós temos no interior das nossas categorias várias correntes, várias forças que não há nenhum questionamento da atuação de nenhuma, evidentemente. Nós pensamos um encontro que ele pudesse, o decorrer dele, a realização dele, fosse no sentido de que nós buscássemos construir consenso, construir aquilo que nos une, aquilo que nos unifica para a luta. Então, nós pensamos em dois momentos, um que seria essas palestras, né, que são, os companheiros aí já estão presentes, seria um momento assim também de que possa nos armar politicamente, possa nos armar tecnicamente para a gente enfrentar esses desafios, os desafios, né? Então, e o outro momento de debate entre todos os participantes, nós faríamos nos grupos de trabalho que seriam instalados logo depois aí das palestras. Então, a dinâmica que nós estamos propondo os palestrantes aí falam 25 minutos, né? Faz uma fala inicial de 25 minutos cada um, depois a gente abre para perguntas. A ideia é que não fizéssemos debate nesse momento, né? Mas apenas perguntas, e depois de finalizar essas perguntas, teria uma conclusão, né? Nas considerações finais dos palestrantes. E aí, nos grupos de trabalho é que nós faríamos os debates, né? As pessoas vão colocar seus posicionamentos políticos, suas posições, as propostas, etc. Sempre no sentido de que nós estamos buscando também
trazer para a plenária final aquilo que foi consensuado, aquilo que nos unifica de conjunto, ou são as demandas gerais da classe trabalhadora. A ideia é que nós não tivéssemos votação no encontro, né, mas que fôssemos construindo a unidade entre todos nós. Por isso o debate dos grupos é fundamental, porque é aí que vai buscar o consenso, é aí que vai buscar as formulações conjuntas, etc, etc. Então essa é a dinâmica que nós pensamos para o encontro. A gente queria ver se tranquilo para a gente seguir. Provavelmente, em função da chuva, a gente tem menos gente do que a gente esperava. Então, provavelmente haverá um redimensionamento dos grupos, tá? Então a gente vai ver por conta de quantidade de pessoas, e qualquer coisa a gente informa essa mudança dos números de grupos, né? Para que a gente tenha um debate produtivo nos grupos, né? Que a gente possa ter grupos, porque a gente tiver grupo muito esvaziado, não tem sentido, não vai ter como debater. Só para elucidar, as entidades responsáveis por esse evento que participaram da organização: a APOESP, sede de Santo André e Taboão da Serra, a CBGE-SN, Núcleo SP, Sinal São Paulo, Sinacep São Paulo, Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Sindigesp, Sindireceita, Sindicef, Sinsprev, Sintrajude, Sintrajus, Sinto FABC e Sinto MIFESP. Presentes aqui hoje, já representados aqui na plenária: Sindireceita, Sinsprev, Sinal, Sintrajude, Sinacef, APOS, Sinto FABC, ACBGE, Sinto MIFESP, Sindicef, AASP-TJSP, SSMP, Sindisaúde, APAER, Sindicorp e Sindicerto. Então, a vocês, muito obrigado por terem se disposto a vir aqui. Acho que os espaços que nós vamos ter provavelmente serão cada vez mais restritos, né, devido ao horizonte que a gente vê. Então, nada melhor do que a gente agarrar as oportunidades, né, e nos unir. Ninguém solta a mão de ninguém. Companheiros e companheiras aí do fórum, tem mais alguma questão que precisava ser colocada e nós não colocamos aqui? Tranquilo? Seguimos? Pois não. Citusp. União Nacional? União Nacional de Servidores Públicos Estadual. CIPEM. Oposição, né, companheiro? Oposição CIPEM e não é Sintusp, não. O UNSP. Tem mais alguma entidade que nós não... União Nacional de Servidores Públicos Estaduais. É isso? Beleza. Tá bom. Gente, antes de começar, nós fizemos um convite a 5 centrais sindicais, né? Mas parece que está aqui a Central Única dos Trabalhadores e a CSP com lutas, né? Então, antes de iniciar, a gente vai abrir uma saudação. Quem é o companheiro da CUT? Cadê aqui? É o João Caires, é isso? Por favor, companheiro. Ele é secretário-geral da CUT São Paulo. Olá, bom dia, companheiras, companheiros. Quero agradecer aqui o convite, né, de poder estar com vocês. Acho muito interessante essa iniciativa do Fórum, né, o primeiro encontro estadual dos trabalhadores aí do setor público, até porque na CUT nós também estamos construindo uma ideia de macro setores, a questão de construir a unificação de vários sindicatos num bloco só. Tem 4 macro setores: na indústria, o comércio e serviços, tem também o setor público, né, e da alimentação. E é muito bom estar com vocês, saber que o momento aqui é bem difícil, mas é só uma saudação rápida, né, dizer que a CUT São Paulo está à disposição, presente aqui no encontro de vocês, e o que precisarem de nós, da CUT,
estaremos lado a lado com vocês, tá bom? Muito obrigado e tenham um ótimo encontro, vários debates, porque o que vem pela frente não é fácil, nunca foi fácil, mas está bem difícil, mas vamos conseguir se estivermos bem unificados, unindo aí as centrais sindicais, como estamos fazendo agora no ato, no dia 20, uma grande assembleia da classe trabalhadora em defesa da Previdência Pública. Obrigado. Obrigado, companheiro. Próximo é o Paulo Varela, que é membro da Secretaria Executiva Nacional da Central Sindical Popular, CSP com lutas. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, a mesa, os companheiros que estão dirigindo esse processo importante aqui, os companheiros e as companheiras do serviço público que vieram para essa plenária aqui, para esse encontro, que eu acho que é muito importante dentro de uma conjuntura bastante difícil para nós da classe trabalhadora. Nós estamos vivendo um período com um governo de ultradireita que quer aplicar os planos neoliberais que os governos de frente popular tentaram, mas não conseguiram. Agora vem com tudo para tentar aplicar a reforma da Previdência, para aprofundar ainda mais as dificuldades, os ataques nas relações de trabalho, reduzir ainda mais os recursos com saúde e educação no nosso país, aprofundar ainda mais o problema do desemprego que nós estamos vivendo, tudo isso para garantir a remuneração dos banqueiros, dos rentistas e dos grandes latifundiários do agronegócio. Essa é a política que está colocada num período de muita crise que vive o mundo e que aqui no Brasil bate profundamente. Nós achamos que esse é o momento de construir a unidade do conjunto da nossa classe. Nós temos todas as críticas aos governos de frente popular pela política que fizeram, e só não aplicaram mais reformas profundas porque simplesmente não conseguiram em razão da pressão da classe. No entanto, nós achamos que nesse momento há que unir forças com todos aqueles que querem se colocar contra a reforma da Previdência, que vai atacar profundamente o direito dos aposentados, todos aqueles que querem se colocar profundamente contra a política e o programa de governo de Bolsonaro, que vai levar esse país novamente a aprofundar a miséria da classe trabalhadora. Nesse sentido, nós estamos apontando, junto com as centrais sindicais, o dia 20 de fevereiro, aqui na Praça da Sé, como uma Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora, para dar o pontapé inicial na construção da mobilização contra essas reformas e contra a política desse governo de ultradireita aqui no Brasil. No entanto, companheiros, é necessário que sigamos a luta. Não podemos ficar parados num processo importante que vai ser esse dia 20. É preciso construir uma jornada de lutas dali para frente. É preciso construir um dia nacional de mobilização. E mais que isso, é preciso que arregacemos as mangas, que discutamos com os companheiros, nos locais de trabalho, nas portas de fábrica, dos órgãos públicos, nas escolas, nas lojas, em todos os locais, que é necessário construir uma greve geral. Não estamos dizendo que isso tenha que acontecer para ontem ou para amanhã, mas achamos que só tem uma forma de derrotar esse profundo ataque que esse governo quer implementar contra os trabalhadores. É a unidade do conjunto da nossa classe e a luta profunda e organizada dos trabalhadores apontando uma greve geral. Somente parando esse país, nós vamos parar a reforma que o Bolsonaro quer fazer. Companheiros e companheiras, um bom encontro a todos e todas. Vou estar presente aqui acompanhando e vamos sair com resoluções importantes aqui, apontando já de início a organização desse 20 de fevereiro. Abraço a todos e todas. O companheiro do CPI, ele fez uma reivindicação, depois acho que depois das palestras, que são o pessoal que está em greve dos municipários, né? Contra a reforma, já é uma luta contra a reforma previdenciária, e aí depois das palestras a gente abre uma fala, beleza? Pode ser? Tá? Bem, só um informe aqui, nós já somos 119 não inscritos, presentes aqui, né? Então a chuva é um elemento assim que atrasa, né? Que dá uma preguiça danada com essa chuva, mas também tem muita gente que está parada aí no trânsito, né? O trem, ainda nós vamos avançar. Eu acho que já de início nós podemos dizer que é um encontro extremamente vitorioso. São 120 aí combatentes que o Bolsonaro vai ter que enfrentar, beleza? Então, só para lembrar, a gente pede que todas as pessoas se credenciem, então se tiver alguém que não fez credenciamento ainda, para que a gente tenha esse controle, tá?
Junto com a contribuição para o almoço, uma contribuição voluntária que a gente está pedindo de R$10, a gente também está fazendo uma arrecadação para quem quiser contribuir para o movimento de atingidos por barragem de Brumadinho. Então, quem quiser, quem puder contribuir, tem um espaço aqui para que a gente possa ajudar os companheiros que estão trabalhando pelas pessoas que sofreram lá. Ok? Banheiros para as mulheres é aqui na entrada, para homens é atrás da arquibancada, do lado esquerdo. O bebedouro é aqui do lado do banheiro feminino. E o que mais? Então vamos lá, vamos começar? Então nós vamos chamar aqui à mesa os palestrantes. A gente gostaria de convidar a doutora Sara Graneman, docente da Escola do Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela vai falar para a gente sobre as possíveis contra-reformas da Previdência Social, defesa da Previdência Pública, Universal e DIS. Muito obrigada. Gostaríamos, na sequência, chamar o companheiro César Linelli, advogado do Sintrajude, do Sindicep e do Sindicato dos Metroviários. Ele vai falar para a gente sobre os ataques ao serviço e servidores públicos, defesa do serviço público gratuito e de qualidade. E o doutor, professor Marcos Orione, professor da Universidade de São Paulo, que tem experiência na área de direito, com ênfase em direitos fundamentais individuais e sociais, direito da seguridade social, crítica marxista dos direitos humanos. Ele vai falar para a gente sobre os ataques às organizações de trabalhadores, segurança política e sindical. Então, primeiro, passo a palavra para a doutora Sara. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Quero começar por agradecer ao conjunto de sindicatos que possibilitaram essa conversa hoje de manhã. Agradecer a mesa e saudar também os palestrantes e a todos e todas as presentes. Não vamos tratar de um tema fácil, nem muito prazeroso, né? Mas um tema absolutamente necessário para a nossa vida. Então, acho que na divisão técnica aqui do trabalho da mesa, a mim me cabe o debate mais essencialmente previdenciário e vou começar por alguns conceitos, embora isso seja um pouco chato, porque é dessa forma que está sendo tratada a contra-reforma da Previdência mais uma vez. A primeira observação que eu queria fazer é que nós estamos de frente com uma modificação, talvez a última grande modificação daquilo que o conjunto da classe trabalhadora, no final da ditadura no Brasil, conseguiu construir. Na Constituição Federal de 1988, há o capítulo da Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência, foi talvez, junto com a educação, a nossa maior conquista alcançada. No que diz respeito à Previdência, não há mais, a Previdência Pública, porque é disso que se trata, não há mais na Constituição nenhuma vírgula, nenhum artigo, nenhuma linha, nenhum inciso igual ao que foi escrito em 1988. Estamos de frente, então, já de uma outra coisa. E eu falo coisa de propósito, né? Tem coisa e tem coisa, né? Eu falo coisa de propósito porque se trata mesmo de uma modificação muito profunda, muito profunda.
Até 1998, 10 anos depois, com Fernando Henrique Cardoso, na emenda constitucional número 20/1998, que passa a aparecer uma figura previdenciária que até então não era matéria constitucional no Brasil, que é a chamada Previdência Complementar. Previdência Complementar é outro nome de previdência privada. Não nos enganemos com os nomes. Se trata de previdência privada. E previdência privada é uma coisa que não existe, porque previdência ou é pública ou não é previdência, certo? Não existe previdência privada, mas precisa ser chamado de previdência. Essa capitalização precisa ser chamada de previdência, porque de outro modo, estou muito certa disso, tenho poucas certezas, mas essa é uma, de outro modo, não existiria a adesão dos trabalhadores a algo que é tão típico dos capitalistas. O que eu estou querendo dizer com isso? Previdência privada é um instrumento de mercado de capitais. O que é mercado de capitais? A gente compra as frutas ou no supermercado ou na feira, não é? A gente compra as roupas na loja, no shopping. Cada mercadoria tem o seu mercado específico de venda. O mercado de capitais, aquele lugar onde se compra e vende dinheiro, também é um mercado específico. E esse mercado é composto por bancos, por corretoras financeiras, por corretoras que fazem a compra e venda do papel. Então, não existe previdência privada, não existe previdência complementar. O que existe com este nome é uma retirada incrível de dinheiro das nossas vidas e chamam isso de previdência, porque de outro modo nós não estaríamos metidos com isso. Por que não estaríamos metidos? Porque isso não é previdência, isso não dá nenhuma certeza que nós teremos proteção na velhice, e isso é um negócio de capitalistas que eles encontraram para nos retirar dinheiro sem nenhuma garantia que nos devolverão, certo? Então, a primeira coisa a se dizer é o seguinte: por que dizem que capitalização é bom e solidariedade não? Ora, vejam vocês, nós todos trabalhadores temos que começar a dizer que não, solidariedade é que importa. Por quê? Bom, em 1848, estou falando muito alto? Está ótimo. Em 1848, professora quase sempre fala os berros, né? A gente não tem microfone, pelo menos na UFRJ não tem microfone nas salas, tem 60 pessoas, e no noturno, então, pessoas que estão acordadas desde as 5 da manhã e vão fazer aula de 6 horas da tarde até as 10 da noite, se você não falar os berros, as pessoas dormem, né? Tem uma vida difícil. Mas, então, se estiver muito alto, pode fazer assim, que eu vou entender que é para baixar o volume. Em 1848, no século XIX, antes de produção que iria lhe servir. E começaram, sentiam na pele, na carne, na vida de si, de seus filhos, que as condições de vida eram muito difíceis. Não só as condições de vida daqueles que tinham emprego, mas daqueles e daquelas que também não conseguiam emprego. E que se tinham emprego, não era incomum fazerem sopas de pedra para se alimentar. Com ferro, esquenta a pedra com água e depois toma aquela água para se alimentar do ferro existente na pedra. E os trabalhadores e as trabalhadoras se levantaram em 1848, naquela que ficou conhecida como a Primavera dos Povos, e disseram: não, nós temos que construir solidariedade entre nós, porque dos capitalistas não vem e dos seus estados não virá nada de bom, nada de seguro, nada de solidário. Começaram a construir aquilo que foi conhecido como caixas mútuas, caixas de... cada um dava um pouquinho que podia, aquilo que não podia frequentemente, para que quando tivesse um acidente, uma doença ou a morte de uma das pessoas que trabalhavam na família, a comunidade de trabalhadores se responsabilizasse por prover a vida, por ajudar a prover a vida daqueles e daquelas que passaram sofrimento. Mas, depois de 1848, também na França, em 1871, é que trabalhadores e trabalhadoras
numa cidade assolada por 2 exércitos, a Comuna de Paris por o exército francês pelo exército alemão, fizeram nos 3 meses, nos gloriosos 3 meses da Comuna de Paris, construíram as primeiras formas de proteção social entre iguais. Na Comuna de Paris, então, os trabalhadores e as trabalhadoras, os ricos, né, os capitalistas e o que restava de nobres, fugiram para a cidade próxima e deixaram a cidade de Paris entregue aos comunardos e às comunardas, que nada mais eram do que os trabalhadores e os desempregados. Paris, nessa época, era a cidade mais violenta do mundo, e durante esses 3 meses não houve um crime, um roubo, um furto, um assassinato. Por quê? Os trabalhadores se deram conta que ali era a vida sua. E os trabalhadores e as trabalhadoras passaram a dividir aquilo que tinha de riqueza produzida por eles e por elas na cidade, para proteger aqueles que tinham perdido mãe da Previdência Social. Por que eu conto esses 2 fatos históricos assim tão rapidamente? Para dizer o seguinte: ou nós fazemos previdência como solidariedade, ou nós não teremos proteção na velhice e nos casos de doença e de infortúnios. Não há possibilidade de julgar que esse debate, essa conversa de capitalização, seja segura para nós trabalhadores e trabalhadoras. E já vamos entrar no que é capitalização. 10 anos mais tarde, 10 anos mais tarde, o mesmo comandante de guerra do exército alemão se tornou chanceler da Alemanha, Otto von Bismarck. E o Otto von Bismarck, com medo que acontecesse uma Comuna de Berlim na Alemanha, instituiu aí sim, na lei estatal, 3 mecanismos básicos que também compõem essa construção da Previdência Social, dos seguros de saúde e das leis de defesa do trabalho. Então, na Alemanha, 10 anos depois, em 1881, começa a ser inscrito na lei estatal as primeiras proteções aos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente esses que dão em direitos previdenciários. Só no século XX, na segunda metade do século XX, é que a política social de previdência social se espalha pelo mundo e se torna algo central para trabalhadores e trabalhadoras negociarem os seus direitos. Feita essa parte histórica, um corte, e vamos para o Brasil a partir de 1988. Em 1988 se inscreve na Constituição uma previdência pública social. Quando fala social é pública, não pode ser social e do Banco do Bradesco, né? Se é do Bradesco é privado, é investimento financeiro e não é previdência. Então se constitui naquele momento uma previdência social. A proposta da classe trabalhadora era que existisse uma mesmo, mas prefeitos, governadores e presidência da República e os capitais quiseram que ela fosse fragmentada. Então ela foi fragmentada em 2 regimes. O regime geral de previdência social, que é onde estão cerca de 3.500 municípios, dos 5.000 municípios, 5.500 municípios, é onde estão todos os trabalhadores empregados por diferentes capitais, capital bancário, industrial, comercial, agrário, os autônomos, os trabalhadores e trabalhadoras domésticos, agricultura familiar, pequenos pescadores, extrativistas e populações, povos originários. Estão no regime geral de previdência social, que é o que a maioria de nós conhece como INSS, que é a instituição que realiza a previdência. Então essa é a primeira perna, tem 2 pernas a previdência pública no Brasil. Uma das pernas é o regime geral. O regime geral distribui cerca, ao mês, de 30 milhões de benefícios. 30 milhões de benefícios. Esses 30 milhões de benefícios hoje constituem o maior programa de proteção social do planeta. Isso que eles estão querendo acabar. Por quê? Porque hoje, com crise, com desemprego, estima-se, e são os dados do governo, estima-se que para cada um desses 30 milhões de benefícios tem mais 2 pessoas, pelo menos, sendo provida por esse benefício. Então,
Então, num país que tem 210 milhões de habitantes, 90 milhões de habitantes estão, de alguma forma, provendo as suas vidas com menos miséria do que seria se não tivesse esse benefício vindo da Previdência Social, vindo do Regime Geral de Previdência Social. Então, são cerca de 90 milhões de pessoas que não comeriam pelo menos uma vez por dia se esse regime tivesse sido inteiramente destruído como querem fazer. A outra perna dessa Previdência Social, dessa Previdência Pública, se chama Regime Próprio de Previdência Social. Regime próprio de Previdência Social no Brasil, hoje são 2.108 regimes próprios de Previdência Social. Um dos trabalhadores e trabalhadoras da União, né? Eu não gosto desse termo, mas só para ser mais rápida, eu chamo de força de trabalho empregada pelo Estado. Eu não sou servidora de ninguém, né? Servidora serviu, nós já passamos da idade de servos, né? Nós somos força de trabalho que se vende para se sustentar, ou o capital ou o Estado, né? Então, os regimes próprios são pessoas que têm a sua força de trabalho vendida para o Estado, e o Estado é um só com diferentes momentos, né? O momento federal, o momento estadual, das unidades federativas e do Distrito Federal, e o momento municipal. Isso tudo é Estado, o Estado que está montado com 3 momentos. Esses 2.108 regimes próprios são federal, os estados, as capitais e mais um bocado de municípios, os municípios maiores, porque os menores não conseguem ter regimes próprios de previdência social, e então eles estão no regime geral. Tudo bem até aqui? Então, Fernando Henrique instituiu lá na Constituição que, além do regime geral e dos regimes próprios, teria também a previdência complementar, o regime de previdência complementar. E aí começou a ideia de previdência privada para trabalhadores e trabalhadoras, tanto empregados pelo Estado como empregados pelos capitais. O que é o regime de previdência complementar? O regime de previdência complementar, diferente desses outros 2 regimes que operam por solidariedade. E o que é a solidariedade? A solidariedade é entre gerações e entre diferentes tipos de trabalhadores. A geração que está aposentada já trabalhou, constituiu riqueza e sustentou a geração anterior que estava aposentada quando ela trabalhava. Os que estão aposentados hoje já sustentaram a geração anterior à sua. Os que estão trabalhando sustentam a geração que está aposentada. E nós seremos sustentados quando nos aposentarmos por a geração que estará trabalhando quando nós nos aposentarmos. Isso é solidariedade entre gerações. Mas essa não é a única solidariedade existente entre trabalhadores e trabalhadoras. Há solidariedade nesses regimes públicos entre diferentes categorias. E essas 2 ideias são muito potentes e não se quer destruir essas ideias apenas, e não é pouco, na dimensão econômica. Quer-se destruir essas ideias na dimensão de solidariedade, porque ela é muito importante para que nos reconheçamos como uma única classe. Por que é solidária também? Porque na mesma previdência, seja no regime geral ou no regime próprio, está o trabalhador que faz o chão dessa quadra de esportes e o juiz. Está o professor universitário e a merendeira. Está a professora do ensino básico e o engenheiro que faz a estrada. Então, as diferentes categorias estão no mesmo regime de previdência. Isso, em termos teóricos, alguém chamou de classe para si. Da compreensão das diferentes profissões como constante, como partilham, como pertencentes é a palavra, a uma única classe. Pois querem acabar com isso e querem pôr o que no lugar? Que cada um, que eu, que você, tenhamos uma continha bancária e que isso seja a nossa garantia previdenciária. Por quê? Porque a solidariedade dos trabalhadores é menor do
que é a confiança que nós devemos ter nos bancos e instituições muito idôneas, como todos nós sabemos. Não é? Então, trocar a solidariedade dos regimes de previdência pública por capitalização significa dizer, nós humanamente abrimos mão de os mais jovens e os mais velhos estarem no mesmo lugar e reciprocamente se cuidarem, e abrimos mão de diferentes trabalhadores estarem no mesmo regime e se cuidarem, e vamos trocar isso tudo por capitalização, cada pessoa uma conta. Entro então agora, nos menos de 10 minutos, na capitalização. A previdência privada também ela tem duas pernas, dois regimes, se bifurca como os públicos. A previdência privada pode ser previdência complementar aberta e previdência complementar fechada. A previdência complementar aberta é aquela que em 2003, eu vou dar o dado, que em 2003 mobilizava no país 53 bilhões de reais, 2003. Com a contrarreforma levada a termo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje nós temos nessa previdência complementar 820 bilhões de reais. Não há outro negócio que tenha crescido tanto no Brasil nesse mesmo período como essa previdência. O que é essa previdência aberta? Essa falsa previdência. Quem tiver por todos os meses, ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, um certo dinheiro, que em média é de R$400, portanto, quem está fazendo essa previdência somos nós, classe trabalhadora, massivamente somos nós, classe trabalhadora, iludidos que isso é o que vai dar certo, né? Vamos a um banco e dizemos, olha, quero contratar uma poupança que é diferente da poupança comum, porque eu só entrego e não tiro, e se eu tirar antes dos 50% da poupança, eu perco cerca de 70% e retiro só 30%, certo? Certo não, tudo errado, mas é assim que opera. Essa previdência é assim, ó, uma vez que eu contrate, eu não posso não ter dinheiro. Se eu for despedido, se acontecer algum acidente na minha família, etc, perdi. Então, a pessoa vai individualmente e faz esse contrato com o banco. As letras miúdas, que são difíceis de ler no contrato, é que estabelecem quanto que você vai poder retirar e em que condições. Podemos entrar nisso depois. Essa é a previdência complementar aberta. Ela cresceu muito, ela cresceu gigantescamente. O que quer dizer que a solidariedade está em causa entre nós, porque senão esse negócio financeiro não teria crescido. A segunda forma de previdência complementar, já estou quase acabando, é a previdência complementar fechada. O que é a previdência complementar fechada? Ela também é previdência privada e ela atende por fundo de pensão, certo? Os fundos de pensão são de categorias. Cria-se fundo de pensão de categorias. Por exemplo, os petroleiros têm a Petros, os trabalhadores e as trabalhadoras do Banco do Brasil, a Previ, os trabalhadores da CESP têm a FUNCESP, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal têm a FUNCEF. Tem mais de 400 fundos de pensão no Brasil hoje, mais de 400 fundos de pensão. Tanto a previdência aberta dos bancos quanto a previdência fechada, esses fundos de pensão recolhem dos trabalhadores. No segundo tem que ser de categoria, no primeiro é individual, tá bem? Essa é a diferença fundamental. Recolhem dos trabalhadores e das trabalhadoras todos os meses uma certa quantia dos seus salários. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras, com medo de não ter a previdência pública, entregam uma parte dos seus salários, da sua vida, que poderia estar sendo investida em melhor alimentação, em melhor conforto da casa, em um aviário, sei lá no que podemos sonhar nós, trabalhadores, e renuncia a isso e entrega todos os meses. Essa massa de dinheiro
vai se transformando numa massa gigantesca. E no Brasil, a Previdência Complementar aberta, eu falei, está em 820 bilhões, e a Previdência Complementar fechada, no mês de janeiro, fechou em 900 bilhões, certo? Só juntando Previdência Complementar, nós temos 1 trilhão e 700 bilhões, se minimamente conseguir fazer a conta, 720 bilhões. Essa Previdência, essas duas formas de Previdência, aberta e fechada, fazem os seus investimentos fundamentalmente em duas coisas. Elas compram títulos públicos do Estado brasileiro, certo? Títulos públicos. Eu peço só mais 3 minutos para conseguir terminar esse raciocínio, que eu sei que é um raciocínio que não é o das nossas vidas, mas é o que eles estão falando que é a solução para as nossas vidas. Então, esse dinheiro, parte significativa desse 1 trilhão e 700 bilhões, compra títulos públicos do Estado brasileiro. Quando compra títulos públicos do Estado brasileiro, falta o quê? Falta dinheiro para, primeiro, a reposição salarial da gente. Não tem, né? Sempre abaixo do que é inflação. Então, não tem. Falta dinheiro. Tem de sobrar dinheiro na política social de saúde. Por quê? Para fazer o superávit sobra na saúde e vai lá para esse bolo para remunerar os que têm títulos da dívida pública. O que são títulos da dívida pública? Títulos da dívida pública, esse fantasma é o seguinte, um papel que diz o seguinte: Sara Graneman, eu tenho o direito de aqui 5 anos, 10 anos, receber os 10 reais que ela pagou, que ela emprestou ao Estado brasileiro, corrigidos a uma taxa, a maior taxa de juros do mundo. É seguro por quê? Porque os estados passam por dificuldade, mas não quebram como quebramos nós e as empresas, os capitalistas individualmente, porque ele continua a arrecadar e continua a se reproduzir como Estado com muito fundo público. Então, passados 5 ou 10 anos, eu, fundo de pensão, vou lá e falo, quero de volta. E aí, pô, para te pagar, preciso diminuir as previdências, preciso diminuir a saúde, preciso diminuir a verba para a educação, os salários dos trabalhadores do Estado e por aí vamos. Então, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão lá no caixa do Banco do Brasil, que estão fazendo prospecção nas águas profundas do mar brasileiro, são trabalhadores da Petrobras, estão vinculados ao fundo de pensão e não sabem que isso acontece, porque na nossa vida de trabalhadores e trabalhadoras, nós não temos tempo para fazer isso. Eu tenho, por quê? Porque tornei disso a minha pesquisa para ver se eu consigo, na luta de classe, no lado que nós estamos, devolver um pouco do que eu recebo sob a forma de salário, né? E sou paga para fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é ser professor. Bom, então, no dia a dia a gente não pensa nisso. Eu mesmo não penso nisso no dia a dia, né? A não ser quando bate na gente. Muito bem. Investir em títulos públicos significa diminuir aquilo que é o montante de riqueza acumulado pelo Estado para fazer política social que realiza direito. Certo? E a outra forma dos fundos de pensão e da previdência privada dos bancos investir é comprar ações das empresas lucrativas. Uma empresa só é lucrativa, ações também é um papel que diz, vai ter tanto do lucro da empresa desse ano, aquele que tiver esse papel. Então, como é que faz o lucro nas empresas? O lucro nas empresas só existe pela exploração dos trabalhadores, que é sob a extração de trabalho não pago, chamado mais-valia, e que constitui o lucro. Não existe lucro se não existir muita exploração dos trabalhadores. Quer dizer, trabalhadores e trabalhadoras trabalham e não recebem tudo o que deveriam receber pela riqueza que produzem diariamente. Então, isso é o que faz o lucro. Esse lucro é dividido entre os bancos e os fundos de pensão que compraram as ações dessa empresa. Um exemplo trágico disso: Litel Participações. Litel Participações é um fundo financeiro que conjuga a Previ, do Banco do Brasil, Fundo de Pensão Previ, o Fundo de Pensão da Caixa, FUNCES,
O fundo de pensão da CESP, uma é com CESP, outra é com CESP, e o fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil, Petros. Esses 4 fundos são os maiores acionistas individual por meio desse fundo financeiro chamado Litel Participação, da Vale do Rio Doce. O segundo maior, eles detêm 22,9% das ações da Vale do Rio Doce. O segundo maior controlador da Vale do Rio Doce é o BNDES Par, ou seja, fundo público também, dinheiro público investido na privada Vale do Rio Doce. E o terceiro, o segundo tem 7% das ações. E o terceiro, que é o Bradesco, tem 6% das ações. Ou seja, os fundos de pensão, a previdência privada dos trabalhadores e trabalhadoras dessas 4 categorias, detém quase 23% da Vale do Rio Doce. O Conselho da Vale do Rio Doce, formado por 10 pessoas, tem da Previ, que é o maior fundo, que dentro desse Litel Participações, que detém 23% das ações, só a Previ detém 17%. Então, eles têm a presidência do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce e os outros 6 também vêm 1 ou 2 de fundo de pensão. A previdência dos trabalhadores e das trabalhadoras, malgrado não saber, mataram em Brumadinho, mas os dirigentes desses fundos de pensão, muitas vezes sindicalistas, muitas vezes dirigentes de partido de esquerda, sentam-se à mesa dessas companhias que têm investimentos dos fundos de pensão e estabelecem a taxa de exploração do restante dos trabalhadores. A dita capitalização é a última frase. Já menti um pouco aqui, né? Porque diz que já vou terminar e não termino. Mas a última frase: os fundos de pensão e a previdência privada dos bancos ou destroem os nossos direitos vindos mediados pelo Estado, ou destroem as nossas vidas e os nossos trabalhos. Isso é aquilo que chamam de capitalização. Esta reforma, que eu tenho me pronunciado do seguinte modo: há uma divisão técnica do trabalho na destruição da Previdência Social desde 1988, que passou Fernando Henrique com a emenda constitucional número 20, por Luiz Inácio Lula da Silva com a emenda constitucional 41/2003, por Dilma Rousseff com a regulamentação da emenda constitucional 41, por Temer com a sua proposta, que nós conseguimos impedir que ela fosse votada, e agora que vai ser muito parecida com essa que será apresentada provavelmente por Bolsonaro. Qual que é a diferença? Então eu chamo isso de, inspirada em outros 2 professores, Elaine Bering e Evilásio Salvador, de um ajuste fiscal de larga duração, cujo ponto central é a contra-reforma da Previdência. Por quê? Porque não há déficit, nem no município, nem no Estado, nem na Federação, no que diz respeito à Previdência. Não fariam a contra-reforma se não existisse dinheiro. Eu estimo, estudando o regime geral, as previdências privadas e os regimes próprios, que é o que eu tenho feito agora. Eu milito no meu sindicato, que é o ANDES, Sindicato Nacional, e estou concluindo uma pesquisa de 19 estados, inclusive de São Paulo, 19 estados dos quais eu estudei o regime próprio e o regime de previdência privada. Não há déficit em lugar nenhum. E é muito fácil entender por que não há déficit. Se existisse déficit, os capitais não quereriam essa fatia da vida social. São cerca de 3,5 trilhões. Nós estamos falando 3,5 trilhões de reais que existe entre todo o conjunto previdenciário no Brasil. É isso que eles querem que lhes entreguemos. Por quê? Porque os capitais estão em crise e se não pode vender mais computadores nas quantidades necessárias para eles reporem a taxa de lucro, carros, telefones, máquinas e não sei quanto mais
coisas chamadas mercadorias, venderão as nossas vidas, querem tornar mais ainda do que já é a previdência, a nossa segurança para a velhice ou para situações graves da vida, acidente de trabalho, doença, etc., na mercadoria hoje mais lucrativa do mundo. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar que a capitalização nos divida e nos mate. Obrigada e desculpe passar. Muito obrigada, professora Sara. Muito obrigada, porque às vezes tem coisas que a gente nem sonha que né? Na sequência, vamos passar para o Dr. César Linelli, advogado do Sintrajude, do Sindicef e do Sindicato dos Metroviários. Ele vai falar para a gente sobre os ataques aos serviços e servidores públicos, defesa do serviço público gratuito e de qualidade. César, só um minutinho. Pessoal, o Bolsonaro vai conseguir aprovar a reforma da Previdência? Vai? Mais uma vez, não bem alto! Aqui. Alô? Alô? Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a organização do evento pelo convite, falar para um público que a gente sabe que é de tamanha luta, né, como são vocês, para mim é uma honra. Também é uma honra dividir a mesa com a professora Sara e com o professor Marcos, que são referências no assunto. Então, para mim é uma atividade importante e também parabenizar o evento, porque é o primeiro encontro, né? Então é um evento inédito, é o primeiro encontro, e eu acho que é um momento propício para que os trabalhadores, as trabalhadoras, elas consigam organizar a sua defesa. Porque se tem alguma coisa que todos nós aqui convergimos, é que virá um ataque, que a ofensiva ela virá forte, e acho que é um momento importante, porque para além de a gente organizar a nossa defesa, a gente também começar a organizar as nossas ofensivas e começar a pautar as nossas reivindicações, porque a gente acabou nesses últimos tempos sendo pautado pelos ataques e a gente teve que organizar as nossas defesas. Então, vem a reforma da Previdência, a pauta que se dá é o seguinte: a reforma ela tem que ser aplicada porque tem o déficit, porque o Estado vai quebrar, porque não existe, e o debate agora é só saber se vai ser 60 ou 65, se vai ser 12 ou 20 anos, quando na realidade a gente tem que fazer toda uma lógica de desconstrução desses argumentos para a gente poder fazer a nossa defesa. E o governo, esse governo, não só o governo federal, mas o governo estadual, eles foram eleitos com essa pauta. Eles foram eleitos para retirar direito dos trabalhadores, para retirar cada vez mais dinheiro do orçamento que é destinado para serviço público e para jogar para um outro campo que a gente sabe muito bem qual é. Não só o governo federal, mas o governo do estado também. E falar em pautar as nossas reivindicações, eu vou entrando mais ou menos na minha tarefa aqui. Então, a tarefa que eu tenho que desincumbir hoje é fazer a defesa de um serviço público de qualidade, gratuito, falar um pouco dos ataques contra os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço público, algo que eu tenho que fazer em 25 minutos. Não é uma tarefa muito fácil, mas eu pensei, para me desincumbir dessa tarefa, em partir de 3 primeiros grandes pressupostos. Eu até admito que eu seja contraditado a esse respeito, mas eu acho que a gente tem que partir desses 3 primeiros pressupostos, que é o seguinte: fazer a defesa de um serviço público de qualidade, gratuito, é fazer a defesa dos servidores e das servidoras, ou dos trabalhadores e das trabalhadoras do serviço público. Porque não adianta eu achar que eu vou ter educação de qualidade se lá na ponta eu não tenho um trabalhador e uma trabalhadora que tenha condições de trabalho. E toda vez que a gente, se quiser ser bem pragmático, quando a gente pensa em condições de trabalho no serviço público, a gente sempre fala de 2 grandes pilares desse serviço público que de alguma maneira deve, independente das paixões, então a professora Sara falou que tem
paixão pela atividade da docência. Mas, para além disso, quando se pensa no serviço público, se pensou numa proteção também social. E a proteção social vinculada ao trabalhador e à trabalhadora do serviço público está vinculada a dois pilares, que era uma previdência minimamente digna e uma estabilidade no serviço público. Sem isso, não tem servidor público que pode prestar serviço público de qualidade. Sabe por quê? Porque o serviço público só pode ser prestado por gente de carne e osso. Né? Há uns anos atrás, aí tinha os ideólogos do fim do trabalho, falavam que a gente ia ser uma grande classe média, que as máquinas trabalhariam para a gente e todo mundo viveria feliz para o resto da vida. E isso não aconteceu. Na realidade, a grande classe média se proletarizou. E se proletarizando, foi perdendo cada vez mais espaço, cada vez mais direito, foi cada vez mais sendo precarizado. Então, quando eu faço a defesa do serviço público de qualidade, eu estou necessariamente fazendo a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. O segundo pressuposto é que a defesa de um serviço público, ao final e ao cabo, acaba sendo a defesa do Estado, porque é o Estado que tem que fazer essa prestação. Não é outra entidade, é o Estado que está fazendo essa prestação. Mas que Estado é esse? E essa que é a grande questão, e não querendo abandonar alguns referenciais teóricos que fala qual que é o papel do Estado, ou que fala, por exemplo, qual que é o papel do formato, da forma jurídica, do formato sujeito de direito, já que nós temos aqui do lado do mestre do Pachucano. Sem abandonar esse referencial teórico, eu consigo identificar que fazer a defesa do serviço público é fazer a defesa do Estado, mas um tipo de Estado. Nós estamos defendendo aqui um tipo de Estado, que é o Estado social. É aquele Estado que, por exemplo, está na certidão de nascimento da nossa República, que é a Constituição. A Constituição fala lá nos seus primeiros artigos que a República ela tem por fundamento a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o trabalho, por mais que ele reconheça que o trabalho serve para engordar o bolso do patrão, ele não serve só para isso. Ele, de alguma maneira, ele vai ter que, socialmente, ter um valor para o próprio trabalhador naquilo que ele diz que é a dignidade. Ou seja, eu vou ter que, de alguma maneira, dar uma prestação para aquele trabalhador, garantir por uma série de mecanismos que ele tenha a estabilidade, que ele tenha a proteção, assim quando ele não tem mais condições de trabalhar, que ele continue vivendo com alguma dignidade. E estabelece como objetivo, não é mais fundamento, mas como objetivo, por exemplo, a diminuição da desigualdade. Ele não fala que vai erradicar a desigualdade, ele fala erradicar a pobreza é um dos objetivos, mas ele fala em diminuir as desigualdades. E aí, quando ele fala em diminuir as desigualdades, esse Estado, ele se reconhece como um grande ator social que vai entrar nesse jogo para, de alguma maneira, tentar fazer com que aquele desequilíbrio brutal que a gente vive, no sistema que nós vivemos, diminua um pouquinho. E desequilibrar esse jogo a nosso favor, e nunca vai ser completo, obviamente, ele passa por várias prestações, vários serviços públicos. Então aqui, por exemplo, nós temos o pessoal das universidades, nós temos o pessoal da Previdência, o pessoal do Ministério da Saúde, o pessoal que trabalha na educação. Todos esses, de alguma maneira, estão organizando esse serviço público que, em tese, vai cumprir esses objetivos de que é o Estado social. E o terceiro pressuposto é que esse, então, assim, é um estado de bem-estar social, e esse pressuposto último é que esse estado de bem-estar social, na prática, erigido lá em outubro de 1988, ele não foi plenamente concretizado. Ele tinha lá um ideal da social-democracia lá do norte da Europa, foi promulgado em outubro de 88, tem um autor que falava, parece que está já ultrapassado, que falava que tudo que é sólido se desmancha no ar, e aí exatamente foi o que aconteceu. Em outubro de 88, essa Constituição é promulgada. É interessante que, por ocasião dos debates da Constituinte, o Sarney era presidente, ele falava o seguinte: olha, a Seguridade Social, do jeito que está aqui, se ela for aprovada desse jeito, o Estado vai quebrar. Isso é uma matéria de julho de 1988 da Folha. Ou seja, o debate sobre a Previdência, de que a Seguridade ela é deficitária, ela existe antes da Seguridade existir. E esse debate veio sendo feito direto. E eu falo para vocês, e esse é o terceiro pressuposto, que esse estado de bem, esse welfare state, ele poderia ser aplicado.
né? Então, vem o consenso de Washington em 89, o Collor ele é eleito em 1990 e ele aplica diretamente, ele, sem nenhum tipo de vergonha, ele fala abertamente assim, eu vou implementar a política neoliberal aqui no Brasil. Então, a antípoda do estado de bem-estar social é o neoliberalismo. E o Brasil poderia caminhar nesse estado de bem-estar social. Sabe por quê? Por dois motivos muito simples. Primeiro, o Brasil sempre esteve entre as 10 maiores economias do mundo. Segundo, isso é um dado que quando eu tive acesso a esse dado, eu fiquei pasmo. O país que mais cresceu no mundo, o país que mais cresceu economicamente no mundo, de 1900 a 1973, foi o Brasil. Não teve país no mundo que mais cresceu no século passado do que o Brasil até 1973. Se você pegar o século XX todo, ele só perde para Taiwan. O Brasil no século XX todo cresceu a taxa de 4,5% ao ano. E até 1973 cresceu uma taxa de 4,9% ao ano. Isso quer dizer que o Brasil cresceu bastante, produziu muita riqueza, só que produziu riqueza para uma determinada classe, essa que é a grande questão. E aí o histórico de ataques, porque a gente está falando de um ataque premente, mas a gente não pode esquecer que a reforma da Previdência, por exemplo, ela não é agora com Bolsonaro. A reforma da Previdência ela vem do histórico, e o ataque neoliberal, ele também vem do histórico. E o neoliberalismo, o que ele representou, a grosso modo, nessa escala histórica que eu estou tentando trazer para vocês? Ele representa, ou ele é sinônimo de desmonte do Estado. Então, quando eu falo assim, eu defendo um serviço público de qualidade e gratuito, o neoliberalismo fala assim, eu defendo o desmonte daquilo que você está defendendo como gratuito de qualidade. E o desmonte do Estado, ele começa com alguns fatores. Primeiro, a quebra do monopólio de algumas atividades estatais. Siderurgia, né, já que a gente está falando, né, telecomunicações e petróleo. E todas as estatais derivadas dessas atividades econômicas que eram do Estado foram jogadas para a iniciativa privada. A segunda questão é a privatização de uma série de companhias, de uma série de estatais. E aí eu trouxe uma listinha de algumas estatais que foram privatizadas ao longo desse período. O que é esse período? 1990 em diante. E eu também fiquei um pouco pasmo em saber que determinadas empresas inclusive eram estatais. E aqui cito algumas para vocês. Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional, Aço Minas Gerais, Companhia Siderúrgica Paulista, Embraer, Telebrás, Eletropaulo, Banesp, um monte de bancos estaduais, a Light, a Cesp, no governo do Partido dos Trabalhadores, mais de 2.600 quilômetros de rodovias federais concedidas para iniciativa privada, e o saldo de 1990 até hoje, 120 estatais privatizadas, entregues na mão da iniciativa privada. O Márcio Postman fez um rápido estudo e ele apontou o seguinte, que de 1989 a 1999, essas empresas que foram privatizadas em 10 anos, o saldo dela é de corte de 546 mil postos de trabalho. E tem um número triste, muito triste, mas emblemático. A Vale, em 1997, foi vendida por 3 bilhões de reais. A Vale, de 1997 até o ano passado, rendeu de lucro líquido 320 bilhões de reais. Lucro líquido significa o seguinte, aquela parte lá do orçamento que o cara fala que isso aqui é para qualquer tipo de problema, que é lucro, ele não põe, então é muito mais do que isso. Mas o número exato, o número oficial, 320 bilhões de reais de lucro. Ou seja, 100 vezes mais do que ele pagou há alguns anos atrás. E é um número meio emblemático porque dá a impressão de que é o seguinte, morreram, né, nesse crime algo em torno de 300 pessoas. Então é quase que 1 bilhão de lucro por morte. Porque é aquilo que a professora Sara falou, o capitalismo é valor e expansão, não é nem moral nem ético. Então se ele precisar matar as pessoas com lama em cima, ele vai matar. Se precisar escravizar, ele vai escravizar, não tem problema nenhum. Se precisar acabar com o emprego, com o trabalho de todos nós aqui, ele vai acabar, desde que isso seja necessário. Até porque a gente não pode também perder de vista um outro diferencial, que o estado de bem-estar social não é uma mera concessão do poder político, que é despregado da atividade econômica, que fala, olha, eu entendo aqui que temos problemas sérios e eu acho que os trabalhadores têm que ter uma vida digna. O estado de bem-estar social também tem uma data de nascimento, é historicamente considerado
para impedir um avanço de um determinado regime, de um determinado sistema de vida em sociedade que se contrapunha ao socialismo e ao capitalismo. E esse neoliberalismo, ele vai atuar em várias dimensões. A dimensão final dele vai atingir diretamente a estrutura e o funcionamento do Estado. Mas a primeira dimensão dele é atuar diretamente na relação capital-trabalho. E ele vai atuar na relação capital-trabalho, se a gente puder colocar um marco. O que é o neoliberalismo? Ele abandona aquele padrão de acumulação fordista-taylorista, que tinha o despotismo fabril. Os trabalhadores não eram felizes no regime fordista-taylorista, mas tinham, por exemplo, contratos de trabalho vigentes, tinha uma legislação trabalhista que garantia determinados direitos, tinha a previdência, então você tinha ali alguns padrões minimamente aceitáveis. E adota o que a gente chama de toyotismo, que é a extrema precarização, é a terceirização, é o fim de todo tipo de validade num contrato de trabalho que dá algum tipo de garantia para o trabalhador. Posso dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, lá na Inglaterra tem um negócio lá que chama contrato 0 hora. Então, assim, eu como trabalhador, eu fico esperando o meu empregador, o patrão, mandar uma mensagem num aplicativo e fala: César, vem aqui que eu vou precisar que você, sei lá, frite batatas. Eu trabalho numa lanchonete. Aí eu fritei durante 3 horas batatas, ele vai me remunerar só pelas 3 horas. Quando que você vai precisar de novo de mim? Não sei, espera no aplicativo aí. Aqui no Brasil, isso já existe, chama contrato intermitente. E para quem acha que eu estou falando só do regime seletista, é o seguinte: daqui a uns dias vai ser julgado uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive que os estados acabaram de fazer uma intervenção lá no processo, falando o seguinte: eu quero reduzir a jornada e reduzir o salário dos servidores públicos, dos trabalhadores no serviço público. Vai ser julgado agora dia 27. Essa primeira dimensão, que informa todas as outras do neoliberalismo, da relação capital-trabalho, ela vai impactar diretamente a atividade nossa, vai impactar diretamente os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras na atividade pública. As outras dimensões decorrentes dessa, por exemplo, a gente pode falar da reposicionamento das frações de capital. Então, toda grande empresa hoje, ainda que seja do setor produtivo, tem título da dívida pública, por exemplo, tem outros títulos. Em 2008, quando deu aquela quebradeira, os setores produtivos quebraram junto, porque junto com a atividade eles diversificaram. Então eu exploro o Dow, mas eu também vou comprar um títulozinho da dívida pública lá. Então quebrou tudo em 2008, eles quebraram tudo. Uma outra dimensão importante para nós aqui é que o Brasil foi, o regime neoliberal, ele determinou uma reinserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, porque o Brasil passa por um processo pesado de desindustrialização, existe todo um esforço de industrialização, sobretudo com esses setores dos monopólios estatais, da indústria nacional. Essa indústria nacional é absolutamente abandonada, e o Brasil, assim como diria o Chico de Oliveira, volta àquela vocação agrícola. Então a gente fica dependente das commodities, né? A gente voltou à nossa vocação agrícola de alguns séculos passados. E a última dimensão é o funcionamento e a reestruturação do setor público, do funcionamento da máquina do Estado. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, por exemplo, aqui no tempo final do Temer, ele faz o leilão do petróleo. E no leilão do petróleo ele vende para as grandes corporações internacionais o barril de petróleo a 32 centavos de real. Um barril de petróleo hoje custa $62. Então isso, ao final e ao cabo, representa a entrega do patrimônio público para atividade privada para fins de acumulação. E a sequência desse sistema é, primeiro, além de tudo isso que eu já falei para vocês, de todas essas privatizações e concessões, reforma do Estado em 1998. Em que aquela ideia que eu estou passando agora para vocês, de privatizar e conceder tudo que era serviço público, ela é colocada no papel. Então, eu tenho um núcleo duro do Estado que eu não vou terceirizar, que é fiscalizar, legislar e punir, o resto eu vou terceirizar tudo. Junto com isso, vem, por exemplo, as reformas da Previdência, né? Vem junto com isso a reforma trabalhista, vem junto com isso fomento ao pagamento da dívida, esse sistema da dívida que hoje está consumindo metade do nosso orçamento.
E ele vai aumentando cada vez mais, ele começa lá com 15, 20%, hoje ele é quase metade do nosso orçamento. Vamos dizer assim, o marco final, até o governo Temer, se a gente puder fazer isso aqui emblemático, é a discussão da PEC dos gastos, do teto dos gastos, que virou já emenda constitucional. E que ele basicamente fala o seguinte: eu tenho um teto para gastar com o serviço público, que são os gastos primários. O que é gasto primário? É desde do papel que eu tenho que gastar para fazer um ofício, até o remédio que eu vou aplicar no posto de saúde, passando, por exemplo, pelo salário da ativa e da inativa de todos vocês aqui. Isso aqui é gasto primário. Eu tenho um teto bem limitado. Se eu estourar esse teto, eu vou ter que cortar. Agora, não tem teto para gasto que não é primário. E adivinhem qual que é o gasto que não é primário? São os gastos financeiros, que é do sistema da dívida. E esse é um desmonte total do Estado. E o que é triste é que o Estado necessariamente não precisa ser desmontado por essas atividades mais macro. Vou privatizar, vou mudar a Constituição. Vou dar alguns exemplos muito rápidos, que o Estado ele vai adotando essa estratégia, às vezes em repetidas e várias sequências. Eu sou advogado aqui dos sindicatos metroviários. Em 2016, eles terceirizaram as bilheterias de uma linha do metrô, da linha 5, se eu não me engano. Quem fazia essa atividade é um trabalhador, um empregado público, chamado OTN1. O salário base dele era R$2.000, mais os benefícios que a categoria dos metroviários durante 40 anos luta para ter esses benefícios. Privatizaram uma empresa de limpeza, ganhou. Uma empresa de limpeza, da dia para a noite, ela virou especialista em vender bilhete no metrô. E ela ganha essa privatização, e no dia seguinte, essa licitação, no dia seguinte que ela ganha, ela oferece, ela coloca na página dela, oferecendo emprego para as pessoas de atendente de bilheteria do metrô, a um salário de R$808. Então, você está entendendo? Ele não precisou privatizar todo o metrô, ele vai fazendo aos poucos. Vou dar um exemplo do judiciário. O judiciário federal tem um cargo que chama auxiliar judiciário, que são aqueles trabalhadores que, em tese, serviços que a lei fala serviços menos complexos. Mas, enfim, o salário base inicial desse trabalhador é R$3.000. Há mais de 20 anos não se faz concurso público, mas eles não extinguiram por lei esse cargo, mas terceirizam. Segundo o CNJ, todo o judiciário conta com a sua força de trabalho, 35% é terceirizado. Só que só recebe 4% de todo o orçamento destinado a pagamento, né? E para a gente não falar, para não falar que não disse das flores, né? Falar do Bolsonaro, o programa do Bolsonaro, ele exatamente vai nesse sentido. Ele aprofunda, porque a impressão que com a PEC do fim do mundo acabou e não tem mais nada. O Bolsonaro aprofunda. E eu, nessa minha atividade aqui, eu fui ler o plano de governo dele. E tem alguns trechos aqui que eu, assim, nesses minutos finais, eu gostaria de rapidamente ler o que ele está propondo para vocês. Por isso, quando a gente fala de ataque, é um ataque amplo. E aí, o que ele está propondo? Primeira coisa que ele fala: a economia de mercado, sabe, plano do governo registrado no TSE. Economia de mercado, as economias de mercado são o maior instrumento de geração de renda, emprego, prosperidade e inclusão social. Graças ao liberalismo, milhões de pessoas serão salvas da miséria em todo o mundo. Isso está escrito lá. Devia ter fonte, né? Porque aí fonte, o WhatsApp do Paulo Guedes, né? Já que a gente está com ódio ao conhecimento, enfim, mas assim. Fonte Arial 12. E aí ele fala, então esse é o prognóstico dele do que é liberalismo, e aí ele vai falar o que ele vai fazer. Aí quando ele vai falar o que ele vai fazer, ele fala o seguinte: a área econômica terá dois organismos, o Ministério da Economia e o Banco Central, formal independente, mas alinhado ao primeiro para atender ao objetivo de enxugamento do Estado. Isso aqui está escrito no plano de governo dele. E aí ele vai na sequência: a administração pública inchou de maneira descontrolada nos últimos anos. Houve uma multiplicação de cargos, benefícios e transferência sem comparação na nossa história. Ou seja, o problema do Brasil é que existem muitos trabalhadores no serviço público e vocês estão ganhando muito. Qual que é a solução para isso? É cortar. É isso que ele está falando aqui. E como que ele vai cortar? Aí ele vai falar como que ele vai cortar. Redução de juros, enxugar o Estado, de que maneira? Desmobilização de ativos públicos, com correspondente resgate da dívida mobiliária federal. Estimamos reduzir 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões e vendas de propriedade da União. Algumas estatais serão extintas, outras privatizadas.
E aí ele fala, o debate sobre a privatização, mais do que uma questão ideológica, visa a eficiência econômica. No Brasil, temos que ter respeito a nossa proposta, todos os recursos obtidos com privatizações e concessões deverão ser obrigatoriamente utilizados para o pagamento da dívida pública. Ele está falando que ele vai vender tudo que o Estado tem, vender todo o serviço público que o Estado oferece, vai pegar esse dinheiro e não vai dar mais saúde, mais educação, vai alimentar aquele sistema da dívida que beneficia 10, 15 mil famílias de grandes banqueiros, que já consomem 50% do nosso orçamento. Essa é a proposta que o Bolsonaro tem para o serviço público, para os servidores públicos e para o Estado. E aí é o seguinte, César, você falou que desde 1990 o Estado está sendo desmontado. Não tem mais espaço, acabou, a impressão que deu é terra arrasada. Não é bem assim. Aliás, isso é dialético. Quando a gente sabe explicar, a gente fala que é dialético, dá a impressão que você é inteligente pra caramba, enfim, aquela coisa toda. Pode ser, pode não ser, quem sabe e tal. Mas é o seguinte, o Estado brasileiro, e eu tenho duas hipóteses para isso. O Estado brasileiro, por que o Bolsonaro tem espaço para fazer tudo isso que ele está fazendo? O Estado brasileiro, ele foi o último da América Latina a adotar o neoliberalismo. Ele não pode esquecer que em 1980 o Pinochet já estava com o sistema de capitalização lá em pleno funcionamento. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, por que o neoliberalismo não avançou tanto, é que teve muita luta por causa de vocês. Se não fosse isso, já tinha tido muito mais avanço. E qual que é o espaço que ele tem ainda? Ainda existem 140 empresas estatais. Ainda você tem um sistema único de saúde que atende, por todos os problemas, que é um sistema universal, que atende 200 milhões de pessoas num território de 8 milhões de quilômetros quadrados. A gente tem o maior sistema de proteção social que é a Previdência, como a professora Sara falou. Das 4 maiores empresas brasileiras, 2 são estatais. Dos 4 maiores bancos, 2 são estatais. Nós temos ainda 11 milhões de servidores públicos efetivos, sem contar os servidores das empresas estatais. A educação, por exemplo, a educação pública de ensino superior é pública e gratuita no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo, das grandes economias, que mantém a educação pública superior gratuita. Só de federal são 60, se eu não estiver enganado, 57, 58 instituições federais. Então, o Bolsonaro ele tem espaço para avançar muito sobre isso. E ele já está propondo alguns ataques objetivos, que eu fecho com isso. Primeiro, a reforma da Previdência, que é um ataque específico que a professora já falou. Segundo, o fim da estabilidade. Ele está relacionando necessariamente a condição do trabalhador e da trabalhadora no serviço público ao fim da estabilidade. Já tem projeto de lei que trata sobre isso. O fim da estabilidade já foi definido lá em 1998, só está faltando a regulamentação, e ele coloca nas suas propostas isso. Terceiro, o desmonte de determinados ministérios, que já aconteceu. Então, o Ministério do Trabalho, por exemplo, a parte que tratava do trabalhador, foi com o Paulo Guedes. Ficou com o Paulo Guedes, que é o principal. Legal, o sindicato Y não é. Olha que interessante isso, né? Além disso, falta de política de reajuste salarial. Isso está nesses documentos aqui, ó. Depois, enfim, vamos ver se a gente consegue colocar à disposição. Nesses documentos eles falam abertamente. Isso aqui é o documento do programa da equipe de transição. Então juntou a equipe do Bolsonaro e a equipe do Temer, as equipes econômicas. Eu fiquei imaginando como foi esse encontro, né? Como se fosse uma sopa de jiló com, sei lá, quiabo, né? E aí eles organizaram ali o debate deles. O pessoal gosta de jiló e quiabo aqui, né? Mas enfim. Tudo bem, vai. Não vamos. O giló e o quiabo. E aí eles propõem exatamente isso. Não haverá mais progressão salarial, porque não tem condição para isso, e não vai ter reposição. Olha que dado interessante. Não vai ter, então, assim, toda vez que um trabalhador é aposentado, eu não vou repor esse trabalhador, porque em tese eu estou dentro já do limite de gastos, aquela coisa toda. E é uma coisa interessante porque 20% hoje do serviço público executivo federal, ele já está em abono de permanência. Mas tem algumas categorias, por exemplo, tem um pessoal aqui que trabalha no INSS, né? O pessoal técnico da Seguridade Social, em 2022, já vão ter trabalhadores que reuniram requisitos para aposentadoria em torno de 51%, ou seja,
O INSS vai funcionar em 2022 com metade do seu efetivo. Eu não preciso fechar o INSS, eu só vou aos poucos precarizando. Você está entendendo? E fechando, aí a gente fala o seguinte: a gente está defendendo um Estado, mas que Estado? Aquele Estado dentro desse marco, aquele Estado social. O Bolsonaro está defendendo o fim do Estado, Estado mínimo? Não, ele não defende Estado mínimo, ele defende Estado mínimo para nós, mas ele defende Estado máximo para outras coisas. E dou 2 exemplos muito simples. Primeiro, ele precisa do Estado máximo para salvar o capitalismo. Essa é a primeira coisa. Lá em 2008, na quebra das bolsas, o Estado o estadunidense deu 3 trilhões de dólares para salvar meia dúzia de bancos. O Estado brasileiro dá 1 trilhão de reais para esse sistema da dívida. Segundo, ele precisa organizar a força repressiva, porque afinal de contas alguém precisa bater na gente. E eu fecho com um número aqui muito específico. No Serviço Público Federal, o Ministério da Defesa tem 386 mil cargos ativos. O Ministério da Educação tem 300 mil. No Brasil se produz mais soldado do que professor. Durmam com um barulho desse. Obrigado pela atenção. Próximo, eu vou chamar o companheiro Marcos Orione, vai falar sobre os ataques às organizações dos trabalhadores, segurança política e sindical. Nós pensamos essa mesa, acho que tem o César falou, porque há um fortalecimento do aparato repressivo do Estado, que evidentemente atinge o conjunto da classe trabalhadora. O César diz, por exemplo, da questão do policiamento, né, do aparato repressivo militar direto, tem o aparato judicial também, que cumpre as funções repressivas. Então esse é um aspecto. O outro é, por exemplo, essa transferência do registro sindical para a polícia, né? Não é o Sérgio Moro, né? Todo o ministério do Sérgio Moro é formado basicamente por polícia e pela promotoria lá, pelos doidos lá da Lava Jato, né? Que a gente sabe que ideologicamente é um setor talvez, não sei se dá para dizer mais reacionário, né? Mas é deliberadamente reacionário o pessoal de Curitiba, independente aí do debate que tem sobre a Lava Jato, mas Dallagnol, né, que fala, a gente sabe muito bem que ideologicamente ele é da ultradireita, não podem dizer. E um outro aspecto que é para a gente também, a gente até conversou um pouco assim, não sei se tem algum encarregado aqui do Gabinete de Segurança Institucional, porque saiu na semana passada que até a Igreja Católica está sendo objeto de investigação, né, de serviço de espionagem. Então nós avaliamos que também o movimento sindical também está sendo bastante vigiado, né, com esse tipo, mas há também um conjunto de medidas repressivas contra os sindicatos. Então nós pensamos essa atividade também porque isso, diante dessa nova situação, é mais um elemento que nós temos que ficar de olho, né, mais um elemento que nós temos que também nos preocupar na nossa luta, beleza? E mais uma coisa para animar aí, vai passar a reforma previdenciária? Não! E eu estou achando desse jeito, vai, hein? Vai, São Paulo? Não! Vai passar? Isso aí. Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Então eu vou primeiro agradecer a Kátia e o Dalmo pela apresentação e dizer que me solidarizo e fico feliz com as falas da Sara e do César. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer. Conversar aqui entre a gente. Conversar entre a gente. Eu gosto de ficar assim, ó, perto, abraçando, tudo junto. Gosto desse jeito, a gente junto, começa abraçando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. E aí, à medida em que eu for fazendo esses momentos, eu pretendo ser claro. Mas às vezes a gente não é, se vocês se sentirem confortáveis, Marcos, esse negócio é estranho. E aí eu vou ajeitar o prumo das coisas. Primeiro, eu vou falar para vocês qual é o referencial teórico que eu vou usar para fazer o recorte do que eu vou falar. Segundo, eu vou falar para vocês sobre o que eu chamo de invenção da classe trabalhadora pela burguesia. Vou falar que a nossa classe trabalhadora foi inventada pela burguesia. E terceiro, eu vou falar da segunda invenção da classe trabalhadora pela burguesia, que para mim é acentuada a partir do governo Temer, tá? Então esse é o trajeto que eu vou fazer com vocês.
O senhor poderia, por gentileza... Fala mais baixo? Não. Eu gostaria que o senhor me falasse. O senhor falou de momentos. Eu sei que a fala foi do professor César. Mas o senhor poderia me dizer o momento em que a gente poderia, com certeza, dizer que o Brasil se tornou liberal e neoliberal? Porque existe um momento. Tá, e esse momento ele não deixou claro. Eu passo isso. Passo aqui. Há uma discussão. Pode ficar tranquilo, na hora que eu tiver... vai ficar mais tranquilo. Vai ficar mais tranquilo. Então, vamos lá. Metodologicamente, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero, primeiro, que nós entendamos que nós temos um grande contrato, que nesse grande contrato, que independe claramente de uma intervenção profunda de cada um de nós, é um contrato realizado socialmente, em que todo mundo que está aqui está vendendo a sua força de trabalho. Ninguém aqui é milionário, ninguém pode dizer, agora eu vou parar de trabalhar e vou ficar 6 meses na Europa. Ninguém aqui tem condições de fazer isso. Nós estamos vendendo a força, aquilo que a gente tem como propriedade. Só que para vender a força de trabalho, antigamente não se vendia a força de trabalho. Antigamente, se você queria um cara que trabalhasse para você, você ia lá e chicotava o cara. É um chicote. O trabalhador é chicoteado, mas ele não é chicoteado da mesma maneira que o escravo. Ele é convencido a ir trabalhar de forma livre e igual. Então vocês todos os dias saem, puta, eu tô com tanto sono hoje, cacete, mas eu tenho que ir para aquela porra do meu trabalho. Aí eu amo o meu trabalho, mas hoje eu não quero fazer essa porra que eu amo. Você vai ter que ir lá de novo. Perceberam? Então esse contrato, ele tem essa ideia de que nós somos livres e iguais a partir de uma intensificação da perspectiva ideológica. Então existe uma ideologia desse contrato que nos faz toda hora vendermos o nosso trabalho. Veja bem, as pessoas falam assim, servidor público, tudo vagabundo. A gente trabalha pra cacete, a gente trabalha mais, e os caras falam isso. Mas quando fala isso, isso vai entrando no imaginário popular, vira muito mais do que um mito e uma lenda, vira uma verdade que cria outras verdades, cindindo a classe trabalhadora. Olha, quando a burguesia episodicamente vence essa batalha, episodicamente, olha o que eu estou falando, não estou colocando fim na história, episodicamente vence essa batalha, quando ela faz isso, ela diz o seguinte: vocês trabalhadores vão atuar no meu campo de ação. Qual é o campo de ação da burguesia? A legalidade. Não é a revolução, porque a revolução iria desdizer essa burguesia. Então coloca todo mundo na legalidade. Na legalidade e num discurso essencialmente econômico. O que os sindicatos viraram? Lugares em que a gente busca adicional, que a gente busca não excessiva horas extras. Então, esses que eram representantes da luta deixam o campo da pretensão revolucionária e vão para o campo de debater apenas aquilo que a burguesia cercou para que nós debatêssemos, que é o interesse econômico, tirando o trabalhador da disputa política. Olha, vou dar um exemplo. Essa semana mesmo, o TST julgou abusiva a greve contra a privatização na Eletrobras no ano passado. Tudo bem, foi 6-4. Mas quem foi vencido disse o seguinte: isso não é só político, isso defende também os postos de trabalho. Só que aí os caras falam, não, isso é político e greve é só para disputar a questão econômica entre empregado e empregador. Outro exemplo: o Supremo Tribunal Federal possibilitou o corte do ponto de qualquer grevista que estiver aqui. Agora, se vocês perguntarem para mim, eu sei como vocês não serem cortados. Sim, tecnicamente eu saberia dizer isso. Agora, dizer que eles não vão, que eles vão continuar sem cortar o ponto de vocês, mesmo que eu ensine como não ser cortado, dizer isso seria uma pretensão abusiva da minha parte. Por quê? Eu posso dizer, existe uma brecha na decisão do Supremo Tribunal Federal. Existe uma brecha. Só que aí eu explico a brecha, eles fecham a brecha. Eu explico a brecha, eles fecham a brecha. É assim. E parem de acreditar que na perspectiva do Estado, o judiciário é diferente do resto.
É tudo a mesma coisa. Parem de apostar em decisões, em questões de legalidade, porque a única forma de se voltar contra essa gente é ir para cima deles. Não é ir com ação, entrar com ação. Vamos parar com essa porra de retaliação para tudo. Porque eles fecham. Então esse é o meu recorte metodológico. Agora eu vou aplicar esse recorte, eu vou ser rápido. Vou aplicar esse recorte metodológico ao que eu chamo de invenção da classe trabalhadora. A minha ideia, e aí tem essa conformação, liberalismo, minha ideia é a seguinte, de que, olha gente, que a resposta dos trabalhadores está atrasada conforme uma organização que a burguesia nos impôs, está atrasada em pelo menos 100 anos. 80 anos. Nós estamos atrasados 80 anos. Eles deram o primeiro golpe na gente. Golpe não é naquele sentidinho, golpe não. O primeiro golpe na gente. E nós continuamos fazendo o que eles quiseram por 80 anos. Vou voltar no tempo. Deixa eu ver aqui. O primeiro golpe deles na gente. A invenção de vocês. Para botar vocês na legalidade. No final dos anos 30, pensem que nós vínhamos de uma escravidão. Um povo fraturado. Não existia um povo. Então, o início do século XX é o momento em que a burguesia, os grandes teóricos burgueses vão falar assim: porra, nós precisamos inventar um povo dessa merda aqui. É um do jeito, do outro, vamos ter que fazer isso um povo. Mas como é que nós vamos inventar um povo? Aí a minha tese é a seguinte: que só podia ser inventado um povo aqui se inventasse a classe trabalhadora. E aí, no final dos anos 30, vocês, nós fomos inventados. Nós somos inventados. Isso é a legalização da classe trabalhadora na versão tupiniquim. Nos legalizaram, nos introduziram uma forma organizativa que era a que eles desejavam, e nós ficamos ali gravitando em torno dessa forma organizativa durante quase 100 anos. E agora eles estão reinventando a gente, e a gente continua com aquela forma organizativa de 80 anos atrás. Então, se você me perguntar como é que se responde à repressão, a reinvenção pelo trabalhador da sua forma organizativa. Olha, lembra daquelas jornadas de junho de 2013? No final, elas acabaram sendo apropriadas pela direita. Lembra disso? Mas qual foi o segredo da direita quando fez isso? Percebeu que se levasse o debate para as políticas públicas, ele levaria para o campo de debate dele. Se nós tivéssemos feito o debate a partir de políticas populares, encampamento das políticas pela classe trabalhadora, o destino teria sido outro. Nós deixamos aquilo virar, contra a PEC não sei o quê, contra a saúde. Porque nós nos devolvemos ao campo específico da burguesia. Vou fazer Você, fique tranquilo, fique quieto. Não vai acontecer nada. Então nós nos devolvemos. A primeira invenção da classe trabalhadora foi no final dos anos 30. Claro que ela vinha, a partir dos anos 30, já se realizando pela questão do Vargas, da revolução, entre aspas, e tudo mais. Mas no final dos anos 30, um cabra muito inteligente, que sintetizava tudo isso que estava ali, chamado Oliveira Viana. Esse senhor propôs, como assessor direto do Ministério do Trabalho, e com base numa ampla obra sobre o conhecimento do Brasil, inclusive uma obra racista, esse senhor organizou a nossa classe trabalhadora. Como? Os sindicatos. Eu estou sintetizando tudo muito, mas é para chegar no final. Os sindicatos seriam uma longa-manos do Estado. Ou seja, para não haver luta de classe, conflito, que a gente vinha. Em 1910, a revolta da Chibata. Lembra? Os decretos, era a Marinha era a mais nobre de todas as forças das armadas.
Havia um decreto que autorizava chibatar negros até 25 marujos negros, 25 chibatadas. Aí o sujeito exagerou, deu 80 chibatadas, e aí isso virou a revolta da chibata. E o João Cândido, o marinheiro negro, vai lá e participa desse processo todo. Nos anos 20, nós tínhamos as greves gerais. Gente, cara, isso aqui ia virar comunismo. Não virava não, porque não tinha potencialidade, mas tinha aquela coisa, né, candente. Aí o que eles fazem? Vamos pegar essa gente toda e, ao invés da luta de classes, vamos promover a conciliação de classes. E de uma forma muito inteligente. Os sindicatos é que irão ser promotores do ensinamento. Cara, isso é foda. Isso é foda. Os sindicatos seriam eles, os ensinadores de como se vende a força de trabalho no Brasil. O Oliveira Viana escreve isso num livro chamado Problemas de Direito Sindical. Nós precisamos, assim como existem líderes das empresas, nós precisamos de líderes entre os trabalhadores para ensinar os trabalhadores. As líderes são Lula. Falei nada, aí é vocês, não é coisa nenhuma. Olha então, olha o segredo, olha onde nós estamos. Para você eu vou embora. Eu sou o terror. Olha onde nós estamos. Nós estamos numa hipótese em que continuamos nos organizando da forma proposta pelo Oliveira Viana, com uma estrutura que era fordista, com todo mundo no lugarzinho e tudo mais. Isso no setor público se acentua, porque as pessoas se sentem mais protegidas. E nos organizamos dessa forma. É o primeiro instante na história do Brasil em que está se discutindo. Acho que eu vou morrer aqui hoje. Não morro não. Eu faço isso sempre. Que está se discutindo no início do século passado se nós queremos liberdade total na constituição das nossas forças ou tutela do Estado. E aí escolhe-se a tutela do Estado. Um Estado autoritário, forte, em que joga com violência e ideologia. Getúlio Vargas. A violência, o golpe que ele promoveu, a ideologia, o direito do trabalho. O que eu estou dizendo é o seguinte: se vocês continuarem se organizando do jeito que vocês estão se organizando, se vocês continuarem só querendo luta por direitos, vocês estão fodidos. Não, essa palavra não é boa não. Essa não é muito boa. Porque vocês serão empurrados para o campo, que é o campo cuja linguagem não é a linguagem de vocês. É a linguagem da burguesia. Disputa econômica, e nunca de político. Nunca político. Por quê? Porque o jogo econômico já está delineado na lógica de capital, que é a venda da sua força de trabalho. Perceberam? Então, já estou acabando, porque eu estou ficando cansado de mim mesmo. Deixa eu só ver aqui. Cadê meu papel? Vamos aí. Então em que momento nós estamos? Nós estamos no momento da reinvenção da classe trabalhadora pela burguesia, que é flexibilidade dos postos de trabalho, uma organização administrativa que é mais móvel também entre si. E, surpreendam-se, o Estado está ficando parecido nessa reestruturação produtiva. Ou seja, nós vamos ter trabalhadores intermitentes em breve tempo no Estado também, aquele que trabalha um pouquinho. Nós já temos terceirização violenta no setor público. Agora eu pergunto aos senhores, olha, lembra que logo depois de, estou terminando, tá? De junho, não quero encher o saco vocês muito, mas de junho de 2013, que a resposta foi jogar para as políticas públicas e ao mesmo tempo dar porrada. A porrada foi decisões judiciais que consideravam abusivas manifestações dos pedágios, várias decisões nesse sentido. Se vocês quiserem eu mando para vocês. Os rolezinhos, lembra os rolezinhos? Ficaram na moda naquele período, foram todos proibidos pelo judiciário. O próprio judiciário,
que disse que a greve é abusiva quando é política. Então olha como tudo foi se fechando. A lei de terrorismo, que vem logo depois. Nós estávamos às vésperas da Copa do Mundo. Eles não podiam deixar o Brasil existir, minha linda, maravilhosa, bonita. Não deixar o mundo existir sem essa violência. Ver o Brasil em mobilização. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tem um decreto, acho que da Dilma, do governo Dilma, que possibilita a atuação das Forças Armadas nesses eventos. Então, assim, se organizou uma estrutura repressiva como nunca se viu. Olha, na França agora nós estamos tendo coletes amarelos. Eles são menos burros, eles batem também, porque todo mundo bate no trabalhador. Não adianta ser brasileiro, ser branco, ser preto, é porrada no trabalhador mesmo. Mas lá eles estão fazendo com que aquilo seja canalizado de novo para a instituição. Eles são burros nada. Agora vamos votar alguma coisa, fala na internet. Aí a pessoa se sente representada e vai esvaziando. Percebeu? Então, qual é a minha sugestão de pauta para vocês, só para acabar? Seria uma pretensão muito grande eu sugerir alguma coisa para a classe trabalhadora. Só que eu estudo há muito tempo e eu fico pensando, de todos os eventos que eu vou, o que poderia ser importante para vocês. Primeiro, considerando que há uma reestruturação produtiva que está caminhando no setor público, que vocês repensem o conceito Oliveira Viana de categoria. Categoria não. Categoria foi uma amarra criada para deixar vocês separados uns dos outros. Tem que... Categoria... Essa é a primeira forma de repensar isso. Porque senão você está trabalhando com a estrutura que eles colocaram lá em 1930, no final dos anos 30, para responder a uma questão da sua reinvenção. O trabalhador brasileiro teria que ter feito isso para lá, para trás. Agora a gente tem que recuperar isso. Então, categoria. Foda-se categoria. Aqui já é um exemplo, né? Que nós temos trabalhadores. Agora, vocês não podem ficar longe dos movimentos sociais. Eles têm que vir todos para o bojo, mas têm que entender que a centralidade da disputa é o trabalho. Não é porque não tem trabalho que a centralidade não está no trabalho. É claro, se você está sem trabalho, a centralidade está no trabalho. Está mais que nunca no trabalho. Então essa é a primeira dica. Eles incentivam a gente numa luta de todos contra todos dentro dos trabalhadores. Então nós estamos lutando contra outros trabalhadores, nunca contra o capital. Então tem que ter um eixo metodológico em que vocês percebam que, por menor que seja a coisa, o cara fala mal de vocês, servidor público, traz ele para conversar, aquela categoria. Nós precisamos primeiro, deixar a noção de categoria. Segundo, lutar contra a cisão da classe trabalhadora como um todo, e essa coisa da categoria é uma. E por último, para terminar, para acabar, um beijo da senhora, para acabar, nós precisamos. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Eu fiquei dizendo tanta onda. Na revolução a gente precisa, mas ela ainda não está na hora não. É uma outra coisa. Só que a classe trabalhadora que indica isso. Você falou a reestruturação, Oliveira Viana, e a categoria, nós precisamos terminar com essa questão, né? E a luta de todos contra todos. Não era isso não, mas eu já esqueci, mas é uma coisa importante nisso. Vocês perceberam que já tem mais terceirizado, mais professor provisório, mais professor não sei o que lá, tudo isso vai cindindo a luta, porque a reestruturação aqui muda o perfil do trabalhador, e você não consegue juntar o trabalhador. Então vocês, ao invés de ficar só lutando contra a terceirização, eu sinto dizer, mas dificilmente vocês vão conseguir voltar atrás no que eles já avançaram, na perspectiva legal. Não estou dissuadindo vocês de fazer a luta contra a lei tal, você tem que fazer, que faz parte do processo de luta, mas vocês não podem desprezar que já existe a terceirização.
que já existem trabalhadores terceirizados. Não os visibilize na luta, os coloque na luta. Quem está aqui hoje? Isso! Isso é a personificação de que o mundo dá certo. Aqui, ó, o mundo está personificado como dá certo. Então vamos parar de desprezar aquela parte que nós perdemos. Vamos lutar para que elas sejam recuperadas? Vamos, mas ao mesmo tempo não desprezemos a realidade dos fatos que está sendo apresentada a vocês, só porque ideologicamente eu sou contra a terceirização. Eu também sou, só que ela é uma realidade que está existindo. O trabalhador nessa nova estrutura, ele não vai ser chamado de trabalhador, mas de empreendedor. Já está. Já é. Então você não consegue localizar com clareza quem é o seu inimigo na luta de classes. Então a gente precisa repensar isso. E, para terminar, o gigante não acordou. Porque no dia que o gigante acordar, que é a classe trabalhadora, o negócio vai pegar. Então acordem, porra! Encerrar aqui com a fala do professor Marcos Orione sobre a classe trabalhadora. Encerramos aqui essa primeira etapa aqui. Talvez a gente volte no final do dia para fazer um balanço aqui do encontro, no final da tarde aqui. E eles vão fazer a parte de grupo, então a gente vai encerrar por aqui. Um abraço a todos aí. Depois a gente volta. Um abraço. Compartilha a live, espalha aí. E a luta dos trabalhadores vai ser longa e nós estamos nos unir, todas as forças políticas. Aqui teve o pessoal da CUT, vieram outros companheiros e vamos à luta para frente aí.